Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vim responder uma dúvida que vocês têm muito e muita gente me pergunta, né? Qual que é o melhor produto da Principia, o retinol puro ou o Grana Active Retinoide? Eu já fiz alguns vídeos comentando algumas diferenças deles, né? Já fiz um vídeo completo de resenha sobre o Grana Active Retinoide, de como que ele funciona. E aí hoje eu resolvi fazer esse vídeo para falar para vocês qual é o melhor, né? Dependendo aí da situação da sua pele, do porquê que você quer esse produto. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é qual é a molécula que a gente está falando, né, dos retinoides. O retinol puro da Principia é o retinol que, na nossa pele, quando ele entra em contato com a nossa pele, para ele ter a sua ação ali no sítio de ligação, onde ele precisa agir, que são lá os receptores retinoides, dentro da célula, no núcleo da nossa célula, da nossa pele, ele precisa se converter em retinaldeído e o retinaldeído se converter em ácido retinóico. Nessa via de biotransformação, a gente tem um pouco de perda, né? E, enfim, ele precisa ter essa conversão para poder agir nos receptores de retinoides. Já o Grana-Active Retinoide, ele é uma molécula que ele não precisa de conversão. Ele é uma molécula que não é a molécula de ácido retinóico. Ela chama, gente, até deixei aqui para falar para vocês, que é um nome complexo, hidroxipinacolone retinoate. É uma molécula que ela foi feita sinteticamente, ela não existe naturalmente. E é uma molécula que ela consegue se ligar diretamente nos receptores de retinoide sem precisar se converter em ácido retinóico. Então, do jeito que ele está no produto, ele vai entrar na pele e vai atingir os receptores que a gente precisa para ter os efeitos anti-idade, anti-envelhecimento, de renovação celular, de produção de colágeno e etc. Tudo que os retinoides a gente já sabe que eles fazem. Existem vários produtos no mercado que são derivados de retinoide, né? Vários tipos que têm várias formulações diferentes, mas hoje, como eu disse, eu vou comparar os dois da Principia, né? Para que, caso você já seja, né, usuário consumidor aí da Principia, você opte pelo que você achar melhor. Tem um estudo, gente, comparando o Grana Active Retinoide com outros retinoides mais conhecidos: ácido retinóico, retinil palmitato, retinaldeído e retinol. E fizeram vários testes de várias comparações. Eu vou deixar esse estudo aqui na descrição, caso você queira também dar uma lida, tá? É um estudo de 2018. E aí, gente, ele chegou na seguinte conclusão: que o Grana Active Retinoide, quando comparado o fator de ligação lá no receptor e de expressão gênica, né? Porque quando os retinoides, o ácido retinóico ou os retinoides, entram dentro da célula, chegam até nos receptores lá no núcleo da célula, que são os receptores de retinoides, eles vão ativar genes da renovação celular. Então, para esse tipo de receptor, né, para esse tipo de expressão gênica, o que aconteceu? O Grana-Active Retinoide, ele foi superior, para eu não falar besteira, eu tô aqui, ele foi superior ao retinol puro, ele foi superior a retinaldeído, tá? Então, o retinaldeído ele foi superior, e o retinil palmitato. Ele só não foi superior na ligação ao ácido retinóico, que é a tretinoína, que é um medicamento. Então, ele, nessa questão de ligação e de expressão gênica da renovação celular, ele foi superior aos outros retinoides comumente utilizado em cosméticos. Ele só não foi superior nesse estudo aqui, né, em questão, ao ácido retinóico. Lembrando que o ácido retinóico é medicamento, ele tem um risco maior para nossa pele, né, e até sistemicamente. Então, a gente precisa ter prescrição e acompanhamento médico para utilizar o ácido retinóico, tá? Então, é só para informação mesmo, para a gente ter essa comparação. E aí foi feito um outro teste também em relação ao procolágeno, porque não só a expressão de renovação celular é o que os retinoides fazem, mas ele também aumenta colágeno. E foi visto que nessa ação pró-colágeno, o Grana-Active Retinoide, ele foi similar até ao ácido retinóico, tá? Então, ele é superior a alguns retinoides quando a gente fala sobre renovação celular, e ele chega a ser similar ao ácido retinóico quando a gente fala da ação pró-colágeno, que é de produção mesmo de colágeno na nossa pele, né? Então, esse estudo tá aí depois, se vocês quiserem, vocês podem dar uma lida, tá? Então, só aqui, gente, a gente já pode ver uma coisa que eu já falo há algum tempo, que eu gosto muito do Grana Active Retinoide. Pra mim, é uma molécula incrível e é um produto incrível que a Principia tem.
Esse estudo, gente, é um estudo científico, né, que comprova isso que eu falei para vocês, mas no produto pronto pode ter diferenças, porque depende o que esse produto tem, a permeabilidade dos ativos, então não tem como a gente ter 100% de certeza que um produto é melhor que o outro, porque tem uma infinidade de coisas pra gente colocar em questão, né, se ele tá com outros ativos juntos, que vão potencializar o seu efeito, se ele tem uma permeação melhor, enfim, são N questões que um produto pode ser diferente, né, do resultado que um estudo científico, por exemplo, coloca. Então, gente, para essa comparação ficar mais fidedigna ainda, eu vou mostrar para vocês os próprios estudos da Principia, né? A Principia, como sempre, sendo uma marca super transparente, eles colocam todos os estudos comprovando, né, a ação do seu produto lá no site deles. Então, todos os produtos que a Principia lança, eles colocam as informações dos testes de eficácia para a gente ter esse resultado, né, e conseguir, então, ver os resultados dos testes de eficácia para ver se é o que a gente realmente espera. Eu vou deixar, gente, aqui para vocês, eu vou deixar aqui desse lado um print com alguns estudos que a Principia fez de eficácia do Granactive retinoide, tá? Eu tô aqui com o meu notebook para eu não me perder, para eu saber todas as informações para vocês. A primeira coisa que eu quero mostrar é a avaliação quantitativa por análise de imagem da rugosidade na região periorbital, redução no comprimento de rugas. Então, aqui a gente está falando sobre o Granactive retinoide, a sua utilização na área periorbital, ou seja, ao redor dos olhos, e a avaliação por imagem, né? Então, foi utilizado o produto e foi visto antes e depois e medido para a gente ver se teve redução nas rugas. E aí a gente consegue ver que em 30 dias teve uma redução de 40% das rugas e em 60 dias 56% no comprimento das rugas, tá? Então a gente realmente teve aí uma redução. E aqui é importante pontuar que o Granactive retinoide, a princípio, ela indica o uso na região ao redor dos olhos, tá? O retinol não é indicado para isso. Inclusive, isso é muito importante porque, até nos estudos que eu estava comentando para vocês anteriormente, isso tem uma importância muito grande, porque o Granactive retinoide, ele é uma molécula que ele não sensibiliza a pele, ao contrário de alguns outros retinoides, principalmente o ácido retinóico, que é um medicamento que sensibiliza muito a pele. Então, às vezes, não compensa utilizar um ácido retinóico, sendo que a gente tem um cosmético muito similar, com efeito muito similar e que não traz nenhum tipo de sensibilidade. Tanto que, a princípio, inclusive, diz que pode ser utilizado, indica, né, o uso na região periorbital. O retinol, gente, não pode ser utilizado, tá? Ele não é indicado para essa finalidade. Ou seja, o retinol a gente não tem como comparar essa ação, porque eles nem fizeram esse teste, porque não é a indicação do produto. Depois, a gente tem o estudo de eficácia instrumental por cutometria, variação após 30 dias de uso dos parâmetros. Então, são 30 dias, tá? O que é essa cutometria? É um aparelho, gente, que ele tem tipo um caninho, tá? Que eles colocam na pele, né? E ele faz uma sucção e uma medida por intermédio ali dessa sucção que faz, tá? Vou explicar basicamente como funciona. Então, por exemplo, aqui a gente tem maciez e hidratação, então ele mede pela cutometria. Eu vou até comparar com vocês esse último estudo. Eu vou falar primeiro desse último estudo rapidinho. Esse último estudo é estudo de eficácia instrumental por corneometria cinética, aumento do indicador de hidratação após 30 dias, né, e após 60 dias. Qual que é a diferença? Tá vendo ali no eficácia instrumental por cutometria, maciez e hidratação, e o outro que é por corneometria? Qual que é a diferença, né? Quando a gente fala cutometria, é uma coisa que ele vai medir a pele em todos os níveis da pele. Então, ele vai conseguir fazer uma leitura da epiderme, que é a camada mais superior, e também da derme, que é a camada mais interna da nossa pele. Quando a gente fala de corneometria, a gente está falando dos nossos corneócitos, que estão presentes apenas na nossa epiderme, na camada mais superficial da nossa pele. Então, gente, tem essa diferença, isso é muito importante. Então, corneometria, a gente está falando de mais superficialmente. E cutometria, a gente está falando da pele por completo, epiderme e derme, que é a camada mais interna, tá? Isso é muito importante para a gente entender essa questão de hidratação que tem de diferença, tá? Porque, por exemplo, aqui a gente tem no terceiro estudo, em 30 dias, aumento de 22% na hidratação, utilizando o Granactive retinoide, e em 60 dias, aumento de 18% na hidratação, né? Então, na verdade, a gente teve até
uma pequena diminuição de 30 dias para 60 dias, aí 4% de diminuição, mas no geral a gente teve uma melhora da hidratação na parte mais superior da nossa pele. E quando a gente fala de hidratação na parte superior da nossa pele, né, nos corneócitos, a gente está falando realmente do potencial hidratante daquele produto. Então, o Granular Active Retinoid, por exemplo, ele tem ácido hialurônico na sua composição. Então, obviamente, ele vai trazer uma certa hidratação para a pele, porque ele tem o ácido hialurônico, então vai ter uma retenção de água, certo? E por que que é importante a gente entender essa diferença? Porque já na cutometria, tá falando aqui, ó, R0, aumento de 14% na maciez e hidratação. Quando a gente fala de aumento de hidratação na cutometria, pode estar atrelado, isso é muito importante a gente colocar. Por quê? Tem gente falando que, eu já vi pessoas na internet falando isso, que alguns estudos medem a hidratação de um produto anti-aging e que essa hidratação não significa que está produzindo nada e que é só se a pele está hidratada, ela está mais saudável. Não é isso, tá? O que que acontece? Quando a gente fala de cutometria e quando a gente fala do indicador de hidratação, a gente está medindo todas as camadas da pele. Com isso, a gente consegue ver que aumentando isso pode significar, tá? É um indicador de que a gente tenha tido um aumento de proteínas lá dentro, como por exemplo colágeno, elastina e principalmente ácido hialurônico. O ácido hialurônico natural do ser humano fica na nossa derme, fica lá dentro. Se algum produto ele consegue fazer produção de matriz extracelular e ele consegue aumentar, por exemplo, ácido hialurônico, a nossa pele vai ficar mais hidratada, não só na parte dos corneócitos, que é mais superficial, mas também na parte mais interna da pele. Então, quando a gente vê alguns estudos que falam que tal produto aumentou a hidratação por cutometria, significa não só a hidratação porque ele é um hidratante e ele aumentou a quantidade de água, mas por cutometria é um indicador de que ele melhorou a qualidade da nossa derme, que ele aumentou, por exemplo, ácido hialurônico. Então isso é muito legal da gente saber, porque nem sempre falar que aumentou a hidratação é só porque reteve mais água, mas pode significar que a nossa pele, no geral, tá tendo ali mais componentes de hidratação, principalmente o ácido hialurônico na nossa derme. Dito isto, né, aí a gente tem o que a gente vai ter de comparativo com o retinol. Por exemplo, o R5, que é na firmeza, aumento de 23%. R7, que é a elasticidade, aumento de 20% na elasticidade. E aí, gente, o que é a firmeza e o que é elasticidade? Como eu falei para vocês, o aparelho de cutometria, ele tem tipo um caninho que faz uma sucção na pele. Então, ele é colocado sobre a pele e ele faz uma sucção. Então, a partir do momento que ele faz uma sucção, ele faz uma leitura. O quanto essa pele estica, então quanto mais ela estica, significa que ela tem uma firmeza menor, tá? Então, se ela estica muito, ela é menos firme. E se ela volta, quando ela volta bonitinha pro estado original. Então, quanto mais ela volta mais certinho, mais rápido, mais elástica essa pele é, tá? Então, o que significa isso? Por essa sucção, então eles fazem uma sucção e a pele volta. Com essa leitura de ida e volta da pele, eles conseguem trazer a nossa elasticidade e a nossa firmeza. Aí a pessoa, né, os participantes lá do teste vão utilizar o produto por um tempo, então eles fazem essa leitura primeiramente, aí eles utilizam o produto e depois fazem essa leitura para ver se teve melhora, né, nestes aspectos. Então, a firmeza, quando você puxa e a pele ela não vem tão fácil, né, então puxa, significa o quê? Que a pele é firme, ó, a minha ainda tá um pouco firme aqui ela já é mais, ó, não é tão firme. Então, quanto mais firme, menos essa pele vai ceder, menos ela vai ser puxada, menos ela vai ser sugada. E quanto mais elástica essa pele, mais fácil ela volta pro original, né? Então, você puxa e ela volta rapidinho pro aspecto original da pele. Uma pele que não tem elasticidade, ela não volta por completo, porque ela pode meio que perder essa forma dela, né? Então ela vai esticar e não volta à forma original. Ela não é uma pele elástica.
E isso significa aumento, né? Aí se a gente teve uma melhora tanto da firmeza, então a pele ficou mais firme e a pele ficou mais elástica, teve uma melhora na elasticidade, significa que a gente teve um aumento nas proteínas de colágeno e elastina, que nos trazem elasticidade e firmeza para a nossa pele. Então aqui, para comparação, em 30 dias a gente teve 23% de melhora na firmeza e 20% de melhora na elasticidade. Enquanto, gente, no retinol, a gente teve em 60 dias, tá? Então, ó, o outro era 30 dias. Aqui no retinol, em 60 dias, a gente teve 14% de aumento na firmeza e 21% no aumento da elasticidade. Então, se a gente for pegar esses aspectos que a gente tem aqui, né, de estudo de eficácia do retinol pro Granactive Retinoide da Principia, a gente consegue ver que o Granactive Retinoide da Principia, em 30 dias, ele dá um efeito melhor do que o retinol em 60 dias. E aqui, gente, não tem, claro, né? A gente conseguiu ver que pelos estudos o Granactive Retinoide se mostrou realmente mais superior, mais rápido, né? Inclusive dá pra gente utilizar na área dos olhos. Agora o retinol a gente não... Então não vamos mais ninguém usar retinol? Assim, eu, principalmente pelo motivo dele ocasionar sensibilidade na minha pele, eu não uso o retinol da Principia, eu uso o Granactive Retinoide. Tem uma diferença no preço, né? O Granactive já é um pouquinho mais caro. Na minha concepção, vale a pena investir um pouquinho mais para ter o Granactive Retinoide. Mas como a gente pode ver aqui também, o retinol, ele também tem efeitos muito bons na pele, né? Aqui a gente consegue ver que nos estudos de eficácia ele apresentou sim melhoras. Então, se você utiliza o retinol e se você prefere investir no retinol, ele também vai trazer benefícios. Mas aqui a gente consegue ver que tudo indica, né, tanto os estudos científicos que eu coloquei aqui, que eu pontuei, quanto os estudos da própria Principia de eficácia, a gente vê que o Granactive Retinoide, ele é superior em vários fatores. E aí, muita gente acha que não conhece muito o Granactive Retinoide, prefere o retinol, né? Então, por isso que eu sempre amei, eu já imaginava, né, pela molécula mesmo, por ela não precisar de conversão, eu já imaginava que ela era incrível, né? E aí, fazendo essas comparações e vendo esses estudos, eu tive a certeza disso, né? E com isso, como eu falei, não só da Principia, mas se a gente for comparar com outros retinol puro, né, eu prefiro sempre o Granactive Retinoide, porque eu já sei, né, embasando naquele estudo, que ele é mais eficiente em alguns casos. Claro, como eu falei pra vocês, depende muito com o que ele tá junto, porque às vezes ele estando junto com outros ativos, ele pode até ser superior, porque um ativo melhora o outro. Enfim, acho que essa era uma dúvida que muita gente aqui no canal tinha, e aí eu resolvi fazer esse vídeo inteirinho dedicado a isso. E se você quiser entender até um pouquinho mais sobre o Granactive Retinoide, gente, eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês, quando eu fiz a primeira resenha já há muito tempo atrás. E eu também quero indicar um vídeo pra vocês que é sobre o mecanismo de ação dos retinoides, porque muita gente não sabe qual é o real mecanismo de ação que os retinoides fazem efeito na nossa pele. Então eu vou deixar esse vídeo aqui também pra vocês, caso queiram continuar aqui assistindo algum vídeo, assistam ou a resenha do Granactive completa lá desde o começo, ou esse vídeo que mostra exatamente qual que é o verdadeiro mecanismo e como funcionam os retinoides na nossa pele. A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo!